Olá, bom dia a todos. Sejam novamente, né, bem-vindos aqui à nossa aula de Fisiologia Respiratória, certo? Nós vamos dar continuidade ao que nós já estudamos, né, o que nós já vínhamos estudando a respeito do sistema respiratório, que ainda é em relação à estrutura do sistema respiratório, certo? Nós já falamos, né, daquela estrutura da árvore traqueobrônquica, né, as ramificações que vão acontecendo, isso nós já estudamos, né? Eu já falei também com vocês a respeito da musculatura envolvida no processo de ventilação. E na aula de hoje eu gostaria de falar basicamente, né, dos tipos de células que nós temos ao longo de toda essa árvore traqueobrônquica e a função principal de cada uma delas. Então nós vamos discutir basicamente, né, essa estrutura. Como vocês podem ver aqui, eu já havia mencionado anteriormente, nós temos mudanças muito importantes no tipo de célula que nós temos ao longo das nossas gerações, né? Por exemplo, pegar lá a primeira, segunda, as primeiras gerações, se a gente olhar o epitélio que vai ser encontrado na árvore respiratória, nós temos células que são bastante grandes, que têm cílios, nós vamos encontrar músculo liso nessas vias aéreas, nós vamos encontrar glândulas que vão secretar também substâncias aqui para essa região que vai estar em contato com o ar. Em algumas regiões nós vamos também ter a presença de cartilagem, que auxilia, né, evita com que essas vias aéreas colapsem, que ela se feche, então ela cria essa resistência. E conforme nós vamos chegando então para regiões mais profundas, tipo bronquíolo, lembrando que bronquíolo, a diferença é que ele não tem cartilagem, e é o que a gente pode ver aqui, as células vão diminuindo de tamanho, até que quando a gente chega naquelas regiões repletas de alvéolos, que são as regiões de trocas gasosas, nós temos simplesmente células muito finas, o que facilita os processos de troca, né, entre o ar e o sangue, então, que passa pelos capilares pulmonares. Então a gente vai ver um pouco, né, dessas células e as características mais importantes de cada um. Bom, que tipo de célula que nós vamos estudar hoje? Nós vamos ver células ciliadas, que vocês conseguem enxergar aqui, né, que elas apresentam obviamente cílios. Células caliciformes, que se distribuem entre essas células ciliadas, glândulas submucosas, células de Clara, que são células encontradas mais profundamente na árvore traqueobrônquica, e finalmente as células alveolares, certo? Então a gente vai começar a estudar essas células pela célula ciliada, que vocês conseguem enxergar bem aqui. Então aqui vocês têm o epitélio, certo? Formado por essas células. Esse epitélio aqui ele é colunar, como vocês podem ver, pseudo-estratificado, né? Então, o que vocês encontram aqui? Células ciliadas, uma grande quantidade de cílios, e entre essas células, como eu falei, células caliciformes, que vão secretar então muco. Na verdade, tanto a célula caliciforme quanto a célula ciliada, elas secretam substâncias para essa região que vai estar em contato com o ar, né? No caso da célula ciliada, ela produz uma substância que é mais aquosa, né? Enquanto que sim, a célula submucosa, né, a caliciforme ela vai secretar uma substância mais mucosa. Isso vai se misturar e vai formar um líquido que é bastante importante, porque como vocês podem observar aqui na figura, ele mantém embebido esses cílios. E é importante manter a constituição perfeita desse líquido. Por quê? Porque os cílios eles apresentam movimentos, né? Esses movimentos eles fazem o que nós chamamos, né, de movimento de escada ciliar. Ele auxilia, como vocês podem observar aqui na figura, a remoção, certo, para cima, de qualquer substância que possa eventualmente atingir essas vias aéreas, né, e que não podem chegar nas regiões mais profundas, que podem causar dano. Então esse movimento ele auxilia a remover essas partículas para cima. E aí o indivíduo pode ter a opção ou de engolir, colocar isso para o trato digestório, ou simplesmente, né, de colocar para fora, voluntariamente, né? O que a gente pode ver aqui, né? Existe uma proporção diferente entre essas células ciliadas e as células caliciformes. O que vocês vão encontrar mais ou menos para cada 5 células ciliadas, vocês vão encontrar uma célula caliciforme, né? Essas células caliciformes que secretam muco, elas começam a diminuir de número lá pela 5ª geração, mais ou menos, né? Então a gente encontra
ainda bastante abundância dessas células, mas elas vão diminuindo conforme a gente vai tendo as gerações, e elas vão desaparecer por completo, pelo menos em um indivíduo saudável, lá pela 11ª, 12ª geração da árvore traqueobrônquica. Certo? Por que eu falo indivíduo saudável? Porque, eventualmente, indivíduos, por exemplo, que fazem uso, né, que fumam, fumantes, né, é possível encontrar essas células caliciformes mais profundamente na árvore traqueobrônquica, o que é muito ruim, porque isso significa que a gente vai ter uma produção aumentada de muco em regiões que eu não precisava, certo? E obviamente isso é feito pelo dano que a fumaça do cigarro e todas as substâncias que nós vamos encontrar, elas causam na árvore traqueobrônquica, né? Mas que isso acaba provocando uma dificuldade ainda maior do fluxo aéreo. Por quê? Porque essa região aqui ela vai ficar mais grossa e isso dificulta o fluxo de ar. Isso nós vamos discutir mais quando eu falar de doenças respiratórias. Mas bem, vamos olhar para essa célula ciliar aqui, né? O que tem nessa célula ciliar? Como o nome está dizendo, né? Ela é uma célula que apresenta cílios. Nós vamos encontrar uma grande quantidade de cílios em cada uma dessas células. São aproximadamente 200 cílios em cada célula ciliar. E como vocês podem observar, esse cílio, cada um desses cílios, ele é formado por uma grande quantidade de proteínas, de microtúbulos, certo? Que é o que vocês conseguem enxergar aqui, ó. Então, eu tenho um cílio formado na parte central por proteínas, um par de proteínas, né, um par de dineínas aqui, né, e mais microtúbulos, mais 9 microtúbulos aqui ao redor desse par central, né, e eles estão ligados também por proteínas, né, que são aqui as dineínas, né. Bom, o fato é que esse par central aqui, ele funciona, ele tem atividade ATPásica, então ele utiliza, né, ele gasta energia na forma de ATP, para quê? Para fazer com que esses túbulos que estão ao redor, esses microtúbulos, eles girem em uma direção, certo? Ou seja, eu gasto muita energia para fazer com que esses cílios produzam um movimento que a gente chama de movimento ciliar, certo? Como é que é esse movimento, né? E qual é a importância dele? Vocês conseguem enxergar aqui, ó, que esses movimentos, que esses cílios, eles se movimentam em uma direção, em contato direto com o muco, e em direção oposta na parte inferior. O que significa isso, né? Basicamente, ele vai, como se os meus dedos fossem os cílios, né? E aqui em cima está o muco, ele vai fazer isso. Ó. Ele vai se movimentar em uma direção, empurrando esse muco para frente. Ele vai voltar pela parte mais inferior, mais baixo, e depois vai repetir o movimento. E é basicamente isso que ele vai fazer. E cada vez que ele faz isso, ele empurra o líquido para frente. O que tem nesse líquido? Todas as partículas impuras que entram no ar que a gente respira, eventualmente vão ficar presas nesse muco, e eu consigo então empurrar para cima com esse movimento ciliar de escada que a gente chama, né? Esse movimento ciliar é extremamente importante, obviamente, e se ele não funciona direito, que é muito comum encontrar, né, em sujeitos fumantes, né, tem várias partículas, várias moléculas que estão na fumaça do cigarro, que acabam reduzindo a mobilidade desses cílios, que dificultam a mobilidade desses cílios, e se eles não funcionam, então todo esse muco com as partículas embebidas nele vão ficar presos na nossa árvore traqueobrônquica. E aí, é claro, isso vai dificultar a eliminação, né? E facilita, é claro, o desenvolvimento de doenças que podem desenvolver, por exemplo, né, inflamação nas regiões mais inferiores da nossa árvore traqueobrônquica. Bem, então como eu falei para vocês, além das células ciliadas, eu tenho essas células caliciformes, e que a constituição do líquido que está aqui, que vai tornar esses cílios funcionais, ela tem que ser específica. E ela nada mais é uma mistura entre o muco da célula caliciforme e das glândulas, como eu vou mostrar depois para vocês, e também de uma secreção aquosa que sai das células ciliadas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, que isso tem uma aplicação clínica bastante importante, né? Aqui vocês podem enxergar novamente, né? Então, a nossa árvore traqueobrônquica, né? As células ciliadas, nós vamos encontrar glândulas submucosas também, que vão jogar esse muco aqui para essa região. Então, nós temos esse líquido que vai revestir
todo o epitélio vai facilitar o movimento dos cílios. Bem, que é o que vocês estão enxergando nessa figura aqui, para cima, em uma única direção, nunca para baixo. Né? Como é que essa célula ciliada ela forma esse líquido que eu falei que ele é mais aquoso? Né? Então, olha só, vocês podem enxergar, né, na região onde nós temos os cílios, certo? Um fluxo constante de cloreto a partir de um canal, né, que eu vou discutir daqui a pouco com vocês, mas é um canal de cloreto, sódio e água. Então, basicamente, o que a gente encontra aqui são essas moléculas, né? Sódio, o cloreto e a água, né? O cloreto, ele vem, então, né, por essa via controlada, ela é uma via transcelular, então ela depende de transportes tanto na membrana basal quanto na membrana apical. E a água e o sódio, eles vêm por essa passagem entre as células, certo? Então, ela é, no caso, paracelular, né, entre as células, né? Só que aqui tem uma característica importante, né? Essa água e esse sódio, eles só vêm para cá se o cloreto estiver em concentrações normais. Então, basicamente, quando o cloreto ele vem para cá, ele torna esse ambiente mais eletronegativo, ele causa, então, uma atração de moléculas positivas, como é o caso do sódio, e o sódio, então, sendo reabsorvido para esse local, né, para ficar junto com o cloreto. Obviamente, ele cria uma diferença de concentração osmótica aqui, e a água acompanha o movimento do sódio. Então, eu vou ter bastante cloreto, eu vou ter bastante sódio, e vou ter bastante água. Perfeito para o movimento ciliar, né? Notem que esse cloreto aqui, ele depende de transportes que acontecem nessa membrana basal. Então aqui vocês vão encontrar a nossa bomba de sódio e potássio, certo? Um outro transportador importante, que é um transportador de sódio, potássio, 2 cloretos, que então vai permitir a entrada desse cloreto, né? Então a bomba de sódio e potássio, ela cria um gradiente favorável para a entrada do sódio. O sódio ele vai entrar por esse transportador que eu acabei de descrever para vocês, só que junto com ele também entra o potássio e entra o cloreto. O potássio ele volta, o cloreto se concentra dentro da célula e vai ser transportado então por esse transportador de cloreto na membrana apical. Acontece que, se eu tiver isso, a constituição do líquido é perfeita e os cílios conseguem se mover normalmente, né? Então, existe uma doença chamada de fibrose cística, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e que existe uma falha desse canal de cloreto. Na verdade, a falha pode ser de vários tipos. Ou o canal ele existe na membrana, mas ele não funciona, ou ele simplesmente é produzido, mas ele não vai para a membrana celular, ou ele simplesmente não é produzido. Enfim, a causa da falha desse canal podem ser várias, né? Mas é uma doença genética, ela não tem cura, né? Existem tratamentos, né, que vão tentar então tornar a vida desse indivíduo um pouco mais aproximada do normal. Mas enfim, então a fibrose cística, ela é nada mais que uma doença causada por uma falha desse canal de cloreto, certo? E que vai repercutir em uma série de coisas, uma série de distúrbios fisiológicos importantes, certo? Não só no aparelho respiratório, mas também no aparelho urinário, no sistema digestório, em várias outras estruturas. Inclusive, eu chamo a atenção aqui, né, que isso vai causar também alterações na produção de suor. Por que eu estou falando isso, né? Bom, esse canal ele também é encontrado nas células, nas glândulas sudoríparas, né? E ele tem uma distribuição um pouco diferente do que a gente encontra, né, lá nas células ciliadas, né? Aqui eu falei para vocês que o cloreto, o canal de cloreto ele está aqui na membrana apical. Lá na célula da glândula sudorípara ele vai estar distribuído na outra região, na região oposta, né? Isso dá uma característica interessante, porque aqui nas glândulas sudoríparas, o que geralmente acontece? Se produz no ácino uma secreção primária, e conforme essa secreção primária vai passando por esses ductos, ela vai sendo modificada. Então, sódio, cloreto, eles vão sendo reabsorvidos, de maneira que o que eu vou ter aqui, claro que isso depende de uma série de adaptações também, adaptações ao calor, porque não vem ao caso agora. O fato que, geralmente, a constituição do que vai ser liberado
ela tem uma quantidade menor de sódio, ela é menos salgada em um indivíduo saudável. Em um indivíduo que ele tem ausência desse canalzinho de cloreto, o que acontece? Eu não consigo reabsorver o cloreto, e ele fica, e obviamente o sódio também, né? Ele deixa de ser reabsorvido ao longo desse ducto, e a produção de suor tem uma característica, ela é extremamente salgada, tem muito cloreto de sódio, né? Tanto que antigamente, né, em crianças, né, quando se detectava um suor extremamente salgado, já se imaginava que esse suor salgado poderia ser, então, uma deficiência desse canal, e que aquela criança teria, então, esse problema, né, que é a fibrose cística. Até hoje, o diagnóstico de fibrose cística, né, o padrão ouro para diagnóstico, é exatamente a avaliação do suor, né? Aqui vocês podem ver, né, os eletrodos que estimulam a produção do suor e pequenos pacotinhos com gases, né, que ficam distribuídos na pele, que vão coletando o suor. Esse suor ele pode ser analisado, e quando a concentração de sódio e de cloreto são bastante elevadas, isso pode caracterizar, então, a presença da fibrose cística, e a partir disso se fazem diagnósticos mais moleculares, né, para ver, então, se esse canal ele está presente ou não, se ele está deficiente ou não. Bem, indivíduos com fibrose cística, como eu falei para vocês, como esse canal está presente em várias células, o indivíduo ele vai apresentar não só problemas no pulmão, mas também problemas gerais, né, como por exemplo problemas digestórios, que dificultam muito a reabsorção de nutrientes e que podem causar, por exemplo, um crescimento piorado, né, nessa criança com fibrose cística, né? E como vocês podem ver aqui, uma série de coisas que vão acontecer, né, não só no aparelho respiratório, mas nos outros tecidos também, né? No pâncreas, né, pode desenvolver pancreatite, deficiência de insulina, né, pode evoluir para diabetes, pode causar problemas de reprodução. Então é uma doença muito severa que ainda ela não tem cura, né? Mas ela tem vários tipos de tratamento. Mas só para vocês entenderem um pouquinho dessa parte relacionada com o aparelho respiratório, aqui vocês têm, como eu falei para vocês, uma célula ciliada normal, juntamente com as células que produzem o muco. Olha lá, constituição normal do líquido que embebe os cílios, e ele funciona normalmente. Na presença da doença, o que vai acontecer? Eu não tenho esse canal, ou ele não funciona de forma adequada. A produção do líquido por parte da célula ciliada, ela é deficiente, e isso muda não só o tamanho, né? Olha lá como reduziu, né, o espaço de líquido que fica então juntamente com esses cílios, mas a constituição também muda. Então os cílios não conseguem funcionar de forma adequada, esse líquido ele fica extremamente mais viscoso, e isso facilita muito, né, a proliferação de bactérias. É um ambiente úmido, né, que é aquecido, enfim, e aí a probabilidade desse indivíduo desenvolver infecções do trato respiratório é muito maior, certo? Então ele tem que estar constantemente sob tratamento, e esse tratamento, a maior parte, né, dos óbitos relacionados com fibrose cística são por complicações respiratórias, por isso que eu estou discutindo isso agora com vocês, né? Então olha só o que esse indivíduo ele tem que fazer, né? Primeiro, sintomas, ele tem fadiga, obviamente, né? Hipóxia, ele não consegue absorver os nutrientes, consequentemente ele tem problemas de crescimento, né? E ele tem que estar constantemente sob medicação, com antibióticos, exatamente por essa questão de proliferação de bactérias, tem que suplementar com vitaminas que não estão sendo reabsorvidas normalmente no trato digestório, né? Tem que suplementar com uma grande quantidade de substâncias mucolíticas que destroem o muco, né? Enzimas pancreáticas para facilitar o processo de digestão, enfim, uma série de coisas que esse indivíduo ele vai ter que começar a utilizar ao longo de toda a sua vida, né? Entre outras coisas que são feitas, aqui vocês podem ver algumas manobras que fisioterapeutas, em especial, eles fazem para tentar remover o excesso de muco, né? Então, desde pequenas massagens a movimentos, né, na parede torácica, tentando fazer com que esse muco seja expelido de forma alternativa, né? Bem, voltando aqui para as nossas células, agora que a gente já falou um pouco da célula ciliada, vamos falar um pouco então das outras células que compõem, né? A gente já falou de célula ciliada, já falou da célula caliciforme,
Essas glândulas que vocês vão encontrar aqui também são importantes, porque secretam muco. Onde é que eu encontro glândulas? Né? Basicamente, vocês vão encontrar glândulas onde eu tenho cartilagem, certo? Quando eu não tenho mais cartilagem, ou seja, lá nos nossos bronquíolos, essas glândulas desaparecem, com exceção, novamente, né? Se é um indivíduo que fuma. E aí, eventualmente, em algumas doenças pulmonares, eu posso talvez encontrar essas glândulas em regiões mais profundas, o que é inadequado, né, do ponto de vista fisiológico. Bom, que outro tipo de célula que eu vou encontrar ao longo da árvore traqueobrônquica? Né? A gente já falou então dessas primeiras células aqui. Falar um pouco das células de Clara. Né? Essas células de Clara vão ser encontradas em regiões mais profundas na nossa árvore traqueobrônquica, certo? E basicamente quando eu não encontro mais células ciliadas, glândulas, submucosas, é que eu vou começar então a encontrar as células de Clara. O que essas células de Clara têm de importante? Né? São células que elas secretam, são células secretoras também, né? Então secretam substâncias importantes com características bastante similares, né, com o que é produzido pelas células alveolares do tipo 2. Então tem algumas proteínas, substâncias parecidas com um líquido chamado de surfactante, que eu vou discutir depois com vocês. Mas o mais importante de falar sobre essas células de Clara é que elas parecem estar envolvidas nos processos de reparo tecidual, caso as células mais profundas então possam sofrer danos, né? Como eu vou falar depois para vocês, as células alveolares do tipo 1, que são aquelas células que de fato vão permitir trocas gasosas, são células bastante finas e consequentemente são frágeis. Quando essas células sofrem algum tipo de lesão, elas podem ser eventualmente substituídas. Quem faz esse reparo basicamente são as células alveolares do tipo 2, que têm outras funções de secreção importantes, que eu vou discutir daqui a pouco, mas as células alveolares do tipo 2 elas podem eventualmente se dividir, se proliferar e adotar algumas características que vão então ocupar essa zona de respiração, né? Facilitando então o processo de troca. Mas não é a célula mais adequada para fazer esse processo. O fato é que as células de Clara elas têm uma capacidade, isso são estudos mais recentes, né, que demonstram que ela tem uma capacidade de se proliferar também, né, e de assumir também o papel das células alveolares do tipo 2, por exemplo, para secretar surfactante e eventualmente também de células alveolares do tipo 1. Então, apesar de não se conhecer muito a respeito da função clara, né, dessas células, elas têm um papel então no processo de reparo e elas podem eventualmente ocupar a função das células alveolares do tipo 2 e possivelmente então das células alveolares do tipo 1. Ok? E finalmente vamos discutir as células alveolares, certo? Eu coloquei aqui células alveolares do tipo 1, 2 e 3. No entanto, essas células alveolares do tipo 3 nós não vamos encontrar, certo, no ser humano, né, especialmente no adulto. Ela vai ser encontrada mais em outros animais, especialmente roedores, e lá nessas espécies ela parece estar mais envolvida com processos de detecção de gases, então poderia ter um papel quimioceptor, certo? A julgar pelas terminações nervosas que elas fazem contato mais íntimo. Então nós vamos focar na aula de hoje nas células alveolares do tipo 1 e do tipo 2, que são, né, as células que vão formar aqui o nosso alvéolo. Então aqui vocês têm os nossos alvéolos, certo? Que tem esses formatos, né, poligonais, né, como se fosse assim parecido com aquelas estruturas lá do favo de mel, né? A gente vai trabalhar muito com um formato mais circular, do ponto de vista físico é mais fácil de entender o funcionamento das células, mas elas não são, obviamente, circulares, né? Então, o nosso alvéolo, ele é poligonal, né? E ele é revestido por células alveolares, do tipo 1, na sua maior parte, e também nas extremidades, né, por células alveolares do tipo 2. Então vamos discutir um pouquinho sobre essas células. Mais uma vez, aqui vocês podem enxergar células alveolares do tipo 1, revestindo a maior parte do nosso alvéolo, e a gente pode ver que elas são células bem finas, de fato. Células alveolares do tipo 2, que são células maiores e que nós vamos encontrar elas localizadas mais
na periferia, nos cantos desses alvéolos, apesar da proporção de células alveolares do tipo 1 e do tipo 2 em indivíduo saudável é 1 para 1, certo? A gente tem mais ou menos a mesma quantidade dessas células, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, mas como eu falei para vocês, como as células alveolares elas podem sofrer dano e elas podem ser substituídas eventualmente por células alveolares do tipo 2, essa proporção ela pode ser modificada ao longo da vida, certo? Mas em indivíduo saudável a gente vai encontrar para cada célula alveolar do tipo 1 tem uma célula alveolar do tipo 2. No entanto, as células alveolares do tipo 1 ocupam a maior parte do revestimento do alvéolo. E as células alveolares do tipo 2 ficam, então, mais nos cantos, né, desse alvéolo. Mas tem um papel fundamental para a fisiologia respiratória. Aqui a gente pode encontrar um outro tipo de célula, como eu falei para vocês, né, olha lá, células imunológicas como macrófagos, que vão fazer parte, então, dos processos de defesa dessas regiões mais profundas, né? Mas a gente vai focar mais, então, na célula alveolar do tipo 1 e do tipo 2. Tipo 1, fina, e a função especial é tornar mais fácil o processo de difusão. A do tipo 2, certo? Ela vai ter um papel fundamental porque ela vai secretar uma substância importante chamada de surfactante que vai interferir em algo que a gente chama de tensão superficial, que eu vou discutir com vocês agora, certo? Antes de começar essa discussão, eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, certo? Que vocês podem então ver, esse gráfico colorido da direita, que ele é obtido a partir de um experimento que se faz com um pulmão isolado, certo? O que vocês estão observando aqui, né? Primeiro, como é que é feito esse experimento? Número 1. Eu pego um animal, aqui nesse caso, se eu não me engano, o experimento foi feito com um cachorro. Então a gente retira o pulmão desse animal e coloca dentro desse sistema fechado, certo? Conectado com um reservatório de ar, isso aqui é como se fosse um espirômetro, certo? Aqui eu tenho uma quantidade de ar, né? Ele é conectado diretamente ao pulmão que acabou de ser removido, certo? Esse pulmão ele foi colocado dentro desse recipiente, hermeticamente fechado. E aqui eu também tenho uma outra saída conectada com uma bomba, certo? Essa bomba, ela pode, quando ligada, modificar a pressão existente do lado de fora do pulmão, certo? Causando, por exemplo, reduções, né, tornando essa pressão aqui mais negativa ou mais positiva, certo? Então, passo importante aqui, lembrar que se eu estou removendo o pulmão, o que vai acontecer? Lembra que o pulmão ele é mantido aberto dentro da nossa cavidade torácica. Por quê? Porque nós temos ele ligado à pleura, certo? Lembra que eu falei para vocês que a pleura e a pressão negativa, né, do líquido que reveste essa pleura mantém o pulmão aberto. Se eventualmente eu perder essa pressão negativa, o que rapidamente acontece? Qual é a tendência natural do pulmão? Fechar. Então, o que mantém o nosso pulmão aberto é exatamente a conexão que ele tem com a pleura. O que eu estou fazendo nesse experimento? Eu estou retirando o pulmão. Então, o que acontece? Eu estou tirando a pleura da jogada. Qual é a tendência natural do pulmão? Ele vai fechar. Então, eu estou trabalhando agora com um pulmão mais fechado. E eu coloquei ele dentro desse recipiente, certo? Então, ele está fechado. Quando eu ligar essa bomba, o que vai acontecer? Ela vai tirar o ar daqui de dentro e vai criar aqui uma pressão negativa, imitando mais ou menos o que acontece com a pressão intrapleural, que para manter o pulmão aberto ela tem que ser negativa. Então, se eu ligar essa bomba, eu começo a criar uma pressão negativa aqui dentro. Vamos olhar no gráfico aqui, ó. Pulmão fechado. Aqui vocês têm volumes diferentes, né? Então tem volumes. Aqui vocês têm do volume mínimo até o volume máximo do meu pulmão, que eu vou chamar de capacidade pulmonar total. E aqui então o volume mínimo. E aqui eu tenho a variação da pressão em torno do pulmão. E isso aqui vai ser feito em centímetros de água, certo? Quando eu ligo a bomba, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar criando uma pressão negativa aqui, certo? Olha lá, comecei a criar uma pressão negativa, o volume pulmonar não mudou.
continuo aumentando a pressão negativa, até que finalmente eu crio uma pressão suficiente para quê? Para que o pulmão finalmente abra. Essa pressão a gente chama de pressão crítica de abertura, certo? Então pressão crítica, acho que o O é de opening, tá bom? Então quando eu crio essa pressão, finalmente agora o ar ele passa a entrar. E o que acontece? O volume começa a aumentar. Então quanto maior for essa pressão negativa, maior vai ser o volume de ar que vai entrar. Então o pulmão se encheu de ar. Quando eu desligar essa bomba, o que vai acontecer? O pulmão tem uma tendência natural de retrair. Então, naturalmente, a retração do pulmão faz com que o volume seja eliminado. E agora eu vou ter o processo de expiração. Então, veja que na alça verde eu tenho o processo de inspiração e na vermelha o processo de expiração. Inspira, expira. O que é importante notar que eu estou falando de volume e pressão. Então, quanto que eu tenho que variar de pressão para que eu tenha uma modificação de volume, certo? Notem que estou falando das mesmas variáveis, mas o comportamento da alça de inspiração é diferente do comportamento da alça de expiração. Qual a importância disso, né? Essa diferença de comportamento nós chamamos de esterese, certo? E como a gente está falando de pulmão, eu vou chamar isso aqui de esterese pulmonar, certo? Então, esterese pulmonar. Notem que essa esterese ocorreu quando o meu pulmão estava ventilando aqui, né? O que estava entrando e saindo do meu pulmão é ar, certo? Ar. Isso é bastante importante, por quê? Porque a gente tem que lembrar que o nosso pulmão ele não é seco. O nosso pulmão ele é revestido por líquido, certo? Ele é umidificado. Então, o que eu tenho aqui? Basicamente, eu tenho uma interface de ar, que é o que está entrando, com o líquido que reveste o nosso pulmão. Quando eu tenho essa interface ar-líquido, eu vou ter o que nós chamamos de tensão superficial. Então, a tensão superficial só existe quando eu tenho essa interface ar-líquido, ok? Claro, isso a gente segue. O que foi feito agora, né? Bom, no primeiro experimento, que é o que a gente viu aqui, um indivíduo, então, eu variava a pressão, tornava ela mais negativa, finalmente o ar ele começava a entrar, inspiração, quando eu desligava a bomba, o ar ele saía, expiração. O que eu estou vendo aqui? Mesmas variáveis físicas, né? Pressão e volume, mas comportamentos diferentes na alça inspiratória e expiratória. O nome disso, esterese pulmonar. O que se fez agora, né? Mesmo experimento, só que ao invés de eu colocar ar aqui dentro desse compartimento, foi colocado uma substância fisiológica, um líquido fisiológico, um soro, certo? Então eu coloquei aqui um soro fisiológico. Então, o que vai entrar e sair do pulmão agora é esse líquido, certo? O que aconteceu quando o que entrava e o que saía do pulmão era líquido, uma solução salina, né? 0,7%. Vocês têm, então, olha lá, crio a pressão negativa, o ar ele entra, desligo a pressão negativa, o ar ele sai. Tração do pulmão. Tem esterese aqui? Não tem. Certo? Ele é praticamente inexistente. O que significa isso? Que o que criava a esterese pulmonar, essa diferença da alça inspiratória e expiratória, era exatamente a interface ar-líquido, ou seja, a nossa tensão superficial. Essa curva aqui, tem retração do pulmão? Tem. Só que isso aqui não está levando em consideração a tensão superficial. Então, esse comportamento aqui, ele é o comportamento puro das proteínas elásticas que eu tenho no meu pulmão. Ou seja, a alça inspiratória, o processo de entrada e saída, isso aqui a gente vai chamar de complacência pulmonar, como a gente vai ver depois, nessas diferenças de pressão e de volume, ele depende de duas coisas. Do componente elástico do pulmão, né, da própria estrutura pulmonar,
colágeno, elastina, entre outras coisas, mas também de algo que a gente chama de tensão superficial. Porque, afinal de contas, o que a gente respira é ar, certo? Então, essa interface ar-líquido, ela sempre vai existir. Bem, essa esterese, é claro, né, que eu mostrei para vocês, foi falando de quê? De um volume mínimo até um volume máximo. E a gente tem essa grande esterese pulmonar. Mas é claro, né, na respiração de repouso, a gente não fica utilizando todo esse volume pulmonar. Então a esterese é bem menor durante a ventilação normal, mas ela existe, certo? Mostrando novamente, né, que ela só existe por quê? Porque a gente tem tensão superficial. Então vamos estudar um pouquinho o que é essa tensão superficial, né? E aproveitando, então, eu tomo a minha água, que tem tudo a ver com tensão superficial. Tensão superficial nada mais é do que o quê? A força de atração entre as moléculas de água, certo? Então vocês têm aqui, ó, basicamente a água é o quê? Ela é um dipolo, né? Ela é carregada. Então eu tenho cargas negativas e eu tenho cargas positivas. E é claro, né, essa diferença de carga vai fazer com que haja então ligações, né, pontes de hidrogênio entre uma molécula de água e a outra. E essas ligações são bastante fortes quando vocês considerarem, né, o todo. Né? Então, tem muitas ligações aqui entre essas moléculas, né? E, consequentemente, a tendência é o quê? É que eu sempre tenha as moléculas de água ligadas umas nas outras, certo? Isso cria tensão superficial, por isso que, por exemplo, né, a gente tem uma gota de água. Por que a gota fica no formato de gota? Né? Por quê? Porque uma molécula, ela puxa a molécula que está ao seu lado, tentando adquirir o menor volume possível, certo? Então, eu vou desenvolver na parte externa, onde eu tenho ar, tensão superficial, certo? Então, aqui eu tenho tensão superficial. Se eu for avaliar aquela molécula central, por exemplo, a água que está lá no meio da gota, não tem tensão superficial. Por quê? Porque ela está com todas as suas ligações completas, certo? A tensão superficial sempre vai estar na superfície. Por isso que a gente diz tensão superficial, certo? Por isso que, por exemplo, a gente tem a gota, né? A gente forma a gotinha. Por isso que o mosquitinho consegue pousar na água, né? Porque a superfície ela tem então essa tensão superficial, né? E aqui você consegue enxergar bem isso. A atração das moléculas umas pelas outras. Em especial aonde eu tenho a interface líquido e o ar. Aqui eu não vou ter tensão superficial, certo? Essa tensão superficial ela pode ser medida, certo? Existem equipamentos que conseguem medir tensão superficial. Né? Geralmente eles envolvem, né, fios ou chapas de platina, né, que conseguem medir. Basicamente aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui, né? Água. Aqui vocês têm uma lâmina de platina. E eu consigo, por exemplo, se eu tiver aqui aplicar uma força para aumentar a área, o que vai estar acontecendo basicamente aqui, né? Essa molécula aqui está super estável. Se eu aumentar e começar a puxar essa linha de platina que eu falei para vocês para cá, o que vai acabar acontecendo? Eu estou aumentando a área. Essa molécula aqui, ela vai vir parar na superfície. Mas para isso eu tenho que romper a sua estabilidade. E isso demanda energia. Isso demanda uma certa aplicação de força. E eu consigo aplicar, eu consigo medir quanta força eu preciso aplicar para aumentar essa área. Isso a gente chama de tensão superficial. A tensão superficial da água ela é bastante elevada, certo? A gente mede, né, em dinas por centímetro. Ela é bastante elevada. Eu vou mostrar para vocês alguns valores depois. Mas é na ordem de 72 dinas por centímetro para eu conseguir fazer isso. Então, vamos tentar aplicar isso, né, essa tensão superficial ao nosso pulmão, certo? E aí, então, eu vou falar da importância das células alveolares do tipo 2. Né? De uma maneira didática, a gente trata os nossos alvéolos para entender a função dessa tensão superficial como se fossem esferas, mas a gente já viu que eles não são esferas. Né? Mas aqui a gente vai pensar em esferas. Né? O que é importante a gente lembrar? Né? Que a pressão dentro dessa esfera aqui, né, quando eu tenho essa tensão superficial, ela depende, né, dos princípios da lei de Laplace, certo? E aqui vocês têm, então, essa lei de Laplace,
mostrando então a pressão igual a 2 vezes a tensão dividido pelo raio, certo? Essa tensão aqui é a nossa tensão superficial, certo? Tensão superficial. Se vocês aplicarem esse conceito para essas duas bolhas que vocês estão vendo aqui, que eu tenho uma esfera grande e uma esfera menor. O que vocês têm aqui? Uma esfera, uma bolha com um raio de 2 e uma menor com um raio de 1. E a tensão aqui, tensão superficial, foi então determinada como 3. Se eu aplicar essa fórmula, o que eu vou chegar aqui? Qual é a pressão? A pressão para manter essa bolha aberta, né? Notem o seguinte, que a pressão que eu preciso aplicar para manter essa bolha aberta, ela é bem menor que quando eu tenho uma bolha menor. Em especial por quê? Porque eu tenho um raio menor nessa bolha. Então o raio ele é determinante, certo? A pressão ela vai ser sempre maior se o raio for menor. Ok? Agora vamos tentar aplicar isso nos nossos alvéolos, né? Então aqui vocês têm alvéolos de diferentes tamanhos, que é o que a gente vai encontrar fisiologicamente, alvéolos grandes, alvéolos pequenos, e esses alvéolos estão conectados, né, por vias aéreas comuns, né, que é o que a gente está enxergando aqui. Um alvéolo grande, um alvéolo pequeno, e a conexão então é a mesma para os dois. Se a gente for pensar que os nossos alvéolos eles são revestidos de líquido, vamos pensar que esse líquido é água, né? Se eu aplicar essa lei, o que isso vai me mostrar aqui? Que esse alvéolo aqui, que tem um raio maior, ele tem uma pressão menor do que a pressão do alvéolo menor. Qual é a tendência natural desses alvéolos? Os alvéolos menores que têm essa pressão de fechamento, né, essa pressão maior, eles podem se fechar, colabar, e o ar que estava dentro dele então vai ser empurrado para outra via aérea e vai então preencher esse alvéolo, cuja pressão é menor, porque ele tem um raio maior, certo? Então esse alvéolo aqui, ele se fecha, ou melhor, ele se fecharia e se esvaziaria no alvéolo grande. Isso aconteceria se o líquido que reveste os nossos alvéolos fosse somente água. E para nossa sorte, não é. Certo? Nós temos, na verdade, né, o líquido que vai revestir esse alvéolo, claro, ele vai ter água, mas ele tem uma substância muito importante que é produzida pelas células alveolares do tipo 2, que é chamada de surfactante. E já digo para vocês agora que a principal função do surfactante é reduzir a tensão superficial. Certo? Isso é extremamente importante para a fisiologia pulmonar. Né? O que vocês estão enxergando aqui? Né? Olha lá, tem um caninho ligado na água. Quando eu começar a soprar, eu vou ter uma bolinha. Raio pequeno, tensão extremamente elevada. Para eu encher essa bolinha, eu tenho que fazer muita força, muita pressão. Mas conforme eu vou enchendo a bolha, o que vai acontecendo com o raio? Ele vai aumentando. E o que acontece com a força, ou seja, com a pressão que eu tenho que aplicar para encher e manter essa bolha cheia, ela vai diminuindo. Esse é exatamente o princípio, né, que a gente acabou de ver aqui da tensão superficial. Né? Vai ser extremamente difícil eu encher e manter essa bolha quando ela for pequena, e ela vai ser então facilitada, né, quando a bolha estiver com um raio maior. Lei de Laplace, certo? E a gente pode enxergar exatamente nesse gráfico aqui, olha lá. Se esse experimento fosse feito com água pura, o que acontece? Olha lá, a pressão interna na bolha extremamente elevada quando o raio ele é pequeno e quando na volta dessa bolha eu tenho água, certo? Notem que a tensão, a pressão, ela depende muito da área. Olha lá, conforme o raio vai aumentando, a pressão ela vai diminuindo. Então esse é o conceito da tensão superficial, certo? Muito importante entender isso. Como eu falei para vocês, para nossa sorte, o que nós temos no nosso alvéolo não é só água. Nós temos
uma mistura, né, de moléculas, em especial o surfactante. Né? Se eu pegar essa água e eu adicionar, por exemplo, detergente ou outra substância que pode reduzir tensão superficial, olha lá o que vai acontecer. A pressão que eu tenho que aplicar ela é muito menor, certo? E se eu pegar o surfactante, que é essa substância produzida pela célula alveolar do tipo 2, olha como é baixa a tensão superficial, essa pressão, né, dentro da bolha. Ele é muito baixo, então veja como o surfactante ele tem essa capacidade de reduzir muito a tensão superficial, certo? Então isso é muito importante da gente entender, né? Se vocês forem pegar, como eu falei, a gente pode medir tensão superficial, e a tensão superficial da água é muito alta. Olha lá como ela é alta, na ordem de 72 dinas por centímetro, muito elevado. E tem uma coisa bastante importante que a gente tem que notar aqui, que a tensão superficial da água, ela não depende, olha aqui na parte inferior do gráfico, ela não depende da área. A tensão superficial da água, ela é sempre alta, sempre 72 dinas por centímetro, sempre, independente da área. Eu sempre tenho que aplicar 72 dinas para mexer 1 centímetro dessa água, certo? Aumentando a superfície total de contato, né, da interface líquido com o ar. Se eu pegar essa água aqui, esse líquido, e eu colocar detergente, a gente sabe que reduz tensão superficial, olha ali, reduziu para mais da metade, reduziu tensão superficial. Só que veja que, de novo, o detergente diminuiu a tensão superficial, mas isso foi independente da área relativa. Qual é a característica mais importante do surfactante? Que é o que vocês estão vendo aqui com extrato de pulmão. Quando eu coloco extrato de pulmão e faço a mesma medida da tensão superficial. A tensão superficial, ela depende da área relativa. A tensão superficial, ela vai ser menor em áreas pequenas e ela vai aumentando à medida que a área vai se expandindo. E isso tem um papel fundamental na fisiologia pulmonar, porque é isso exatamente que gera essa esterese pulmonar, como a gente enxerga na alça inspiratória e expiratória. Nota que o comportamento, as curvas, são diferentes na alça inspiratória e na expiratória. Devido ao que? Exatamente esse comportamento do surfactante ser dependente, né, da área no que concerne a redução da tensão superficial, certo? Vou mostrar um exemplo que vai tornar isso um pouco mais fácil da gente entender. Mas antes eu quero mostrar para vocês, afinal de contas, o que é que tem nesse surfactante e quem é que produz. Bom, já falei, quem produz? Células alveolares, do tipo 2, certo? Notem que ao contrário da célula alveolar do tipo 2, a célula alveolar do tipo 1, a célula alveolar do tipo 2 ela é muito maior. Ela tem uma grande quantidade, né, daquelas organelas, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, elas são muito mais hipertrofiadas, certo? Por quê? Porque essa célula secreta, então células que secretam precisam muito disso, né? Produzir moléculas como proteínas, fosfolipídios, ela é muito solicitada, essa célula, então por isso que ela tem esses aparelhos bastante desenvolvidos, né? O que tem nesse surfactante de importante? É uma mistura de lipídios, em especial fosfolipídios, a maior parte da composição é de fosfolipídios, né? Mas também tem lipídios neutros, né? Glicolipídios, mas os fosfolipídios são os mais abundantes. E eu também encontro proteínas, certo? Desses fosfolipídios, que são então os que dão a maior característica, né, dessa redução de tensão superficial, o mais abundante deles é esse aqui, ó, o dipalmitoil fosfatidilcolina, certo? Ele é o principal fosfolipídio que compõe o surfactante e que confere essa característica de diminuição de tensão superficial. Mas a gente também tem outras moléculas importantes, né, como fosfatidilglicerol, fosfatidiletanolamina, entre outras moléculas, né, como proteínas também que eu falei para vocês. Então, o que fazem com que esses fosfolipídios e essas proteínas reduzam tensão superficial, né? Então, de novo, mostrando aqui para vocês, olha lá, célula alveolar do tipo 1, fina, onde vão ocorrer as trocas gasosas. Células alveolares do tipo 2, nos cantos dos alvéolos, maior e com bastante aparelho de Golgi, né, com bastante
reticulado endoplasmático, produzindo então o surfactante. Como eu falei, o que tem esse surfactante? Proteínas e, em especial, fosfolipídios, certo? Esse surfactante ele vai sendo constantemente produzido por essa célula alveolar do tipo 2 ou pneumócito do tipo 2, como está aqui, né? Essas moléculas se acumulam, né? Como vocês podem observar aqui, né? Nós temos a gente chama isso aqui de corpúsculos lamelares, né? Então vocês estão vendo esses corpúsculos lamelares aqui e aqui, corpúsculos lamelares, e esse corpúsculo lamelar ele vai sendo secretado pela célula alveolar do tipo 2 e ele vai se reorganizando, né, em algo que nós chamamos de mielina tubular. Aqui vocês estão vendo a mielina tubular, aqui também a formação dessa mielina tubular. Veja que eles estão se reorganizando até que finalmente eles vão entrar em contato com o ar, certo? Vão distribuir esses fosfolipídios que vão ficar em contato então diretamente com o ar. Então aqui nós temos o que? Surfactante rico em proteínas, em especial fosfolipídios, certo? Por que é tão importante o fosfolipídio, né? E o que confere essa característica de redução de tensão superficial? Falei para vocês, tensão superficial é exatamente a tendência, né, a força das moléculas de água que exercem atração umas pelas outras, certo? Então aqui vocês têm uma molécula de água, outra molécula de água. O que faz o fosfolipídio? O fosfolipídio ele tem o quê? Ele tem uma cabeça que tem carga elétrica, uma cabeça polar, e uma cauda hidrofóbica apolar, né? Quando a gente coloca em uma mistura aquosa os nossos fosfolipídios, eles vão adquirir esse formato aqui, ó. Quem tem carga vai interagir com a água, ou seja, a cabeça do fosfolipídio, né, tem bastante carga negativa, vai interagir com a água, e a cauda hidrofóbica vai ficar para o lado de fora, certo? Como está mostrado aqui na figura. O que está acontecendo? Como esse fosfolipídio ele fica entre as moléculas de água, ele reduz essa força de atração. Então ele reduz a tensão superficial, certo? É assim que ele reduz tensão superficial. Ele fica exatamente, ele se localiza, né, entre as moléculas de água, reduzindo tensão superficial, certo? As proteínas que eu falei para vocês, são várias as proteínas, né? Falei para vocês que nós temos aqui, né, aqui de novo mostrando a mielina tubular, né, reorganizando então a distribuição dos fosfolipídios na membrana, mas é importante lembrar que eu tenho proteínas, certo? Que a gente chama de proteínas do surfactante, né? E aí eu coloquei aqui para vocês, né? Olha lá, SP, que é de surfactant protein, e aí vocês têm 4 tipos importantes: A, B, C e D, certo? A função de cada uma delas, né, não está completamente elucidada, mas a maior parte delas, por exemplo, a B e a C, elas estão diretamente relacionadas com auxiliam no espalhamento do surfactante, certo? Então vão auxiliar, né, no espalhamento desse surfactante, vão auxiliar o processo de controle de secreção, especialmente a do tipo A, né, a proteína ASPA, ela participa nesse processo de secreção e de reabsorção do surfactante, né? E as outras proteínas auxiliam então na estabilização e no espalhamento desse surfactante na superfície do alvéolo, certo? Tem papel imunológico, aparentemente também, essas proteínas, né? E a D é a única que tem menos informação ainda a respeito sobre ela. Possivelmente tem um papel imunológico maior, mas não se conhece muita coisa sobre a D, né? Mas a maior parte das proteínas então vai funcionar como, né? Vão auxiliar nos processos de secreção, recaptação, espalhamento e estabilidade do surfactante, certo? E isso vai consequentemente colaborar com a redução da tensão superficial, ok? Esse surfactante ele está em constante renovação, certo? Então, a célula constantemente produz, ele é secretado, né? Ele é organizado aqui pela mielina tubular, mas ele depois ele pode ser recaptado,
certo? A maior parte do surfactante desses fosfolipídios aqui, eles são recaptados e reciclados, certo? Uma pequena parte também pode ser fagocitada aqui pelo macrófago, né? Ou pode ser difundida para fora, né? Mas a maior parte, sem dúvida, ela vai ser reutilizada, ela vai ser reciclada pela célula alveolar do tipo 2, ok? Bom, então novamente voltando para aquele esquema que eu mostrei para vocês, né, falando de tensão superficial, o que a gente havia visto, né? Bom, a tensão superficial, né, se fosse somente água, ela seria muito elevada nos alvéolos com um raio pequeno. Consequentemente, esse alvéolo pequeno ele teria uma tendência de se fechar e se esvaziar num alvéolo maior. Por quê? Porque ele tem um raio menor e esse alvéolo aqui que tem um raio maior, ele é mais complacente, certo? Então isso é bastante importante, né, que a gente já havia estudado. O que nós vimos também, né? Bom, acontece que não é água que a gente tem aqui. Nós temos surfactante. E nós vimos que o surfactante reduz a tensão superficial. E nós vimos que o surfactante reduz a tensão superficial de forma proporcional à área. Lembra que a gente viu naquele gráfico que a tensão superficial ela fica menor em áreas menores e ela vai aumentar em áreas maiores. Vamos aplicar esse conceito agora para esse modelo que a gente acabou de ver. O que a gente tem aqui, né? Nós temos um alvéolo, que ele é então dois alvéolos, né? Que eles são então revestidos por esse líquido que é o surfactante, que reduz a tensão superficial de forma proporcional à área. Maior redução em alvéolos menores e menor redução da tensão superficial em alvéolos maiores. Então depende da área. Resultado, apesar do raio ser menor aqui nesse alvéolo pequeno, a redução da tensão superficial pelo surfactante é maior. Aqui eu tenho um raio maior, no entanto, a redução da tensão superficial pelo surfactante é menor. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um equilíbrio. E, fisiologicamente, os alvéolos não vão se esvaziar uns nos outros. Apesar deles terem tamanhos diferentes, eu vou ter um equilíbrio das vias aéreas. Isso evita que os nossos alvéolos menores colabem e esvaziem nos alvéolos maiores. Além disso, além dessa distribuição, né, outra coisa que impede que os nossos alvéolos se fechem é o que a gente chama, né, desse fenômeno da interdependência. Se a gente pensar que todos os alvéolos, né, eles estão conectados, as paredes estão conectadas umas nas outras, se esse alvéolo central aqui ele tentar se fechar, como a parede dele está ligada nos alvéolos adjacentes, eles não vão permitir que isso aconteça, porque esses alvéolos aqui estão normais. Então ele não vai deixar esse alvéolo central se fechar, se colabar. Então essas duas coisas que explicam por que nós normalmente não temos então esse fechamento que ocorreria de forma natural no nosso pulmão. Voltando para aquele experimento que a gente tinha visto, né, que mostrou então o papel da tensão superficial. Olha lá, experimento número 1, o que a gente viu? Pulmão intacto, respirando ar. Nós temos em verde, a esterese pulmonar, comportamento diferente da inspiração para a expiração, certo? Quando a gente encheu esse pulmão com uma solução fisiológica, a tensão superficial desapareceu. Por quê? Porque aqui não tem mais líquido, interface ar-líquido. De maneira que o que eu enxergo aqui é simplesmente a tendência natural da retração do pulmão por proteínas elásticas, certo? Basicamente colágeno e elastina, ok? Agora, se depois desse experimento que eu enchi o meu pulmão com uma solução fisiológica, eu colocar novamente o ar, eu vou encontrar uma curva como essa aqui, que está em roxo. Notem que ela está bem diferente daquela em verde, quando eu enchia com ar. Aqui eu também estou fazendo com ar. Só que notem que ela está muito diferente. Olha só. Aqui na verde, eu tinha que gerar uma pressão mínima, que é aquela pressão crítica de abertura, para o meu pulmão finalmente abrir. E aí o ar ele entrava. Notem que a pressão crítica de abertura agora, ela foi deslocada para a direita. Ou seja, eu tenho que gerar uma pressão muito mais negativa para que o ar comece a entrar. E mesmo assim, olha lá,
eu tenho que gerar muita pressão negativa para conseguir variar o volume. E mesmo assim, mesmo fazendo muita pressão, eu não consigo mobilizar um grande volume. Certo? O que aconteceu aqui? Eu lavei o meu pulmão com a solução fisiológica e eu removi o surfactante. Então o que eu tenho aqui agora é água. Eu não tenho mais aquela mistura. Resultado, a tensão superficial aumentou muito. E notem que quando eu tenho remoção do surfactante, ou quando eu não tenho surfactante, eu tenho que fazer muito mais pressão, ou seja, muito mais trabalho para que eu consiga ventilar. Ou seja, outro papel do surfactante é reduzir o trabalho respiratório. Certo? Então vejam que o surfactante ele é muito importante, porque ele reduz a tensão superficial, certo? E ele reduz de forma proporcional à área, que é algo bastante importante, e ele reduz o trabalho respiratório. Por isso que ele tem que ser secretado constantemente, certo? Ele tem que estar ali, a célula alveolar tem que estar funcionando de forma plena. Caso contrário, não tem surfactante e eu vou ter uma tendência maior desse alvéolo se fechar e eu vou ter que fazer muito mais força para que ele se abra, certo? Então, só para mostrar para vocês novamente, olha lá, por que a gente tem essa diferença? Por quê? Porque o surfactante reduz tensão superficial de forma proporcional à área, porque ele se distribui de forma diferente quando ele está com um volume pequeno e quando ele está com um grande volume. Notem que se vocês pegarem, por exemplo, né, ali ó, no nível 4, né, aqui nessa parte, olha ali, estágio 4, né, notem que a quantidade de moléculas de surfactante ela é muito maior, ela está muito mais acumulada, o que faz com que a tensão superficial fique muito mais reduzida. Por isso que a tensão superficial fica mais reduzida aqui, porque eu tenho muito mais acúmulo dessas moléculas de surfactante. Conforme eu vou aumentando o volume, inspirando, eu vou espalhando esse surfactante pelo meu pulmão, de maneira que, como nós vimos, a redução da tensão superficial ela vai ser menor, certo? Até atingir a capacidade pulmonar total aqui. Então essa distribuição desigual do surfactante ao longo dos volumes diferentes é o que explica essa curva diferente da inspiração e da expiração, que é a nossa esterese pulmonar. Esse conceito não serve só para a gente entender por que o alvéolo ele não se fecha, né? Por que a gente tem essa vantagem de ter surfactante. Na verdade, isso também é importante do ponto de vista fisiológico para a mecânica pulmonar. O que vocês estão enxergando aqui, né? Bom, além de eu ter alvéolos pequenos e grandes, né, de diferentes tamanhos no meu pulmão, o próprio processo da ventilação faz que o meu alvéolo ele esteja num pequeno volume e ele vai aumentar de tamanho conforme eu inspiro. Ele vai ficar sempre assim, diminui, aumenta, diminui, aumenta. O que eu quero lembrar disso? Que a tensão superficial ela também vai sofrer variação conforme eu ventilo. O que vocês enxergam aqui? Olha lá, quando eu tenho um volume pulmonar pequeno, eu tenho um acúmulo desses fosfolipídios maior, ou seja, a redução da tensão superficial ela é maior, e conforme eu vou aumentando o volume pulmonar, eu vou inspirando, ó, o que vai acontecendo? Eu vou distribuindo esse surfactante de forma mais difusa pelo meu alvéolo, de maneira que a tensão superficial ela continua sendo reduzida, é claro, mas menos que quando eu estou com um alvéolo pequeno. Ou seja, a tensão superficial ela é menor no alvéolo pequeno e ela vai aumentando à medida que o pulmão aumenta de volume, certo? Então isso é extremamente importante para a gente entender o que acontece do ponto de vista mecânico, certo? A tensão superficial tem um papel fundamental, ou seja, quando a gente está inspirando, que eu falei para vocês que a gente tem que ativar a musculatura inspiratória, né, que eu falei lá para vocês, o que eu preciso, que forças que a gente precisa vencer, né? Primeiro, bom, o pulmão ele tem uma tendência natural de fechar, de colabar. Por quê? Porque ele é elástico, ele tem muita proteína elástica, certo? Então, colágeno, elastina fazem com que quando eu relaxo o diafragma,
tem uma tendência natural do pulmão se fechar e o ar ele sair pela expiração. Por isso que ela é mais passiva, essa expiração, pelo menos em repouso. Mas aí tem uma característica interessante, né? Essa tendência do pulmão se fechar não é só por causa do parênquima pulmonar ser elástico. Ela também depende do quê? Da tensão superficial. Então, quando a gente inspira, a gente tem que vencer duas forças. São as propriedades elásticas das proteínas do pulmão e também a tensão superficial, que vai aumentando conforme o pulmão vai se expandindo. Então, a gente tem que vencer essas duas forças. Elástica do pulmão natural e tensão superficial, certo? Por isso que a gente obtém curvas assim, certo? E quando eu tenho, olha lá, isso aqui representa o que eu tenho que vencer do ponto de vista mais elástico do pulmão, ou seja, a característica mais intrínseca das proteínas, e isso aqui mostrando que não é só a força elástica que eu tenho que vencer, mas também a tensão superficial, certo? Bem, esse surfactante ele vai ser produzido, né, pelos pneumócitos ou células alveolares do tipo 2, mas ele já não é produzido desde as primeiras semanas de gestação, certo? Um pneumócito ou célula alveolar tipo 2 maduro, ele vai conseguir produzir um surfactante perfeito que exerça essa função de reduzir tensão superficial lá pela 35ª semana de gestação, certo? Que é o que vocês estão vendo aqui, né? A composição do surfactante ela vai variar bastante ao longo da gestação. Então é possível de medir se o surfactante está maduro ou não, se o pneumócito está maduro ou não, né? Medindo a composição de alguns compostos, né, do líquido amniótico, né? Dá para medir isso para saber se, por exemplo, se está se prevenindo que vai ter um parto prematuro, se aquela criança ela já vai estar com o pulmão maduro o suficiente para que o seu pulmão possa reduzir a tensão superficial, não tem uma tendência natural de se retrair e se colabar, né, que é uma complicação bastante grande de recém-nascidos prematuros, né. Então, mostrando que essas proteínas que de fato demonstram que o pulmão está maduro, essas moléculas, aqui você tem, por exemplo, a lecitina, existem outras que podem ser medidas, né, elas são modificadas ao longo da gestação, né, e se não está pronto, é possível tanto administrar para a mãe alguns hormônios, como por exemplo cortisona, que pode acelerar a maturação dos pneumócitos tipo 2 do feto, né, para que ele fique pronto para produzir o surfactante, ou mesmo quando a criança nasce, é possível administrar de forma direta para as vias aéreas uma substância parecida com surfactante para reduzir tensão superficial, evitando que os alvéolos da criança se fechem, né? Então, fora essa parte, então, né, já falando de célula alveolar tipo 1, célula alveolar tipo 2, eu gostaria de fechar essa parte de estrutura do nosso sistema respiratório, né? A gente falou bastante de músculo, falou de estrutura geral, falou das células e das funções, né? Fechando aqui com as inervações, para ter essa visão geral de inervações. O sistema respiratório é extremamente inervado, certo? Como a gente já viu, como eu falei em músculo, né? Eu tenho inervação motora, para a musculatura respiratória, que é esquelética, né? Então aqui vocês podem ver, olha lá, o nosso diafragma sendo inervado, né, pelo par dos nervos frênicos, que saem ali da altura de C3 e C5. Isso aqui é inervação motora. Nós temos outra musculatura importante que a gente viu, né, do ponto de vista de modificação do gradil costal, né, que são os nossos músculos intercostais, internos e externos, que são inervados por nervos intercostais, aqui mostrando então a saída dele pelas vértebras torácicas. Então tem bastante inervação motora, mas a gente também tem bastante inervação sensorial distribuído em todo o sistema respiratório, certo? Claro, a gente vai falar bastante disso. Nós vamos falar de quimioreceptores, nós vamos falar também de receptores de irritação que estão distribuídos ao longo da árvore traqueobrônquica, receptores que detectam pressão intersticial, enfim, são vários receptores de estiramento. Então tem muita informação sensorial importante aqui, né, para saber como o meu pulmão está num volume pequeno, se ele está num volume muito grande. Então toda essa informação ela vai ser coletada por inervação sensorial. Então tem muita inervação sensorial também no nosso aparelho respiratório. E é claro, muita inervação do sistema nervoso autônomo, tanto parasimpático quanto simpático, né? Em especial
do parasimpático, né, que ele mantém. O parasimpático ele tem um tônus predominante sobre o simpático nas nossas vias aéreas, certo? Nós não vamos entrar em detalhes na aula de hoje sobre as funções gerais, né, e receptores, enfim, não é o objetivo da nossa aula hoje, mas é importante lembrar então que se eu tenho inervação simpática e parasimpática, isso vai basicamente atuar sobre 3 estruturas importantes, né, são as nossas células secretoras, células e glândulas, sobre o fluxo sanguíneo para essas células e essas glândulas, e também, lembrando que na nossa árvore traqueobrônquica, grande parte dela tem muito músculo liso, que pode então causar o que nós chamamos de broncodilatação ou broncoconstrição, certo? Então, pensando aqui no simpático e parasimpático, né, lembrando dessas 3 coisas, né? O simpático, por exemplo, né, qual seria o efeito simpático, né, sobre essas 3 estruturas que eu descrevi para vocês, né? Basicamente, o simpático ele vai induzir respostas tanto nos vasos sanguíneos, né, quanto na musculatura lisa das nossas vias aéreas. No caso dos vasos sanguíneos, né, o que ele vai causar aqui? Né? Ele vai causar um aumento dessa entrada de cálcio, certo? Em última instância, mediada por receptores do tipo alfa-1, e esse cálcio faz com que esses vasos eles se contraiam. Se esses vasos se contraírem, né, vou fazer então uma vasoconstrição, eu vou reduzir o fluxo de sangue para as células, para as glândulas, e isso automaticamente vai fazer com que essas secreções também sejam diminuídas. Então, o simpático ele diminui as secreções, certo? Em função dessa redução também do fluxo de sangue. Ao passo que na musculatura lisa da árvore respiratória traqueobrônquica, né, o que vai acontecer? Ele vai causar uma redução da concentração intracelular de cálcio. Cálcio está relacionado com contração. Se tem mais cálcio, tem contração. Nesse caso, menos cálcio, eu vou ter dilatação. Então, nas vias aéreas, o efeito simpático vai ser o quê? Um relaxamento, a broncodilatação. Então, as vias aéreas vão aumentar o raio, vão fazer com que a resistência ao fluxo de ar ela fique diminuída. Então, vai facilitar o processo de troca. O parasimpático ele vai ter um efeito contrário, certo? Então, ele vai atuar aqui, né? Então, simpático causando broncodilatação, como eu falei para vocês, vasoconstrição e redução das secreções. O parasimpático tem efeito oposto, certo? Ele vai causar, então, um aumento da concentração de cálcio intracelular e, consequentemente, então, essas células vão se contrair. Então, isso aqui vai induzir broncoconstrição. Então, as vias aéreas vão se fechar, certo? Mais do que o normal. Mas, nas células, na musculatura dos vasos sanguíneos, ele vai causar o quê? Uma vasodilatação. Então, isso aumenta o fluxo de sangue para as estruturas, para as células e para as glândulas, o que faz com que eu tenha um aumento de secreções. Então, assim, só para a gente resumir isso, que a gente vai falar depois sobre esse assunto, o simpático ele vai causar broncodilatação das nossas vias aéreas, então vai reduzir a resistência ao fluxo do ar, vasoconstrição e redução das secreções da árvore traqueobrônquica. O parasimpático vai causar broncoconstrição, então vai aumentar a resistência nas vias aéreas, vasodilatação e aumento das secreções pela árvore traqueobrônquica. Então, são funções bastante diferentes, né? Em repouso, o que a gente vai encontrar no sistema respiratório é um tônus predominantemente parasimpático, certo? Que vai manter as nossas vias aéreas levemente broncocontraídas, certo? Mas para que isso serve, né? Ora, se eu estou em repouso e a minha demanda metabólica é baixa, eu não preciso trabalhar com grandes volumes de respiração, né, de volumes respiratórios, então eu não preciso aumentar muito o fluxo de ar. Então, como eu falei lá no início da aula para vocês, né, o que a gente respira é ar, e esse ar ele tem muitas impurezas, ele tem muitas substâncias que podem causar efeitos deletérios. Então, quando eu estou em repouso, eu não preciso desse fluxo muito acelerado. Então, o que eu faço? Eu mantenho as vias aéreas broncocontraídas, o que diminui o fluxo e a probabilidade dessas moléculas, então, alcançarem regiões mais profundas. É um mecanismo básico de proteção, certo?
contra possíveis invasões de partículas estranhas ao nosso organismo, ok? Bom, e para finalizar, né, além de inervação motora, sensorial, enfim, simpático e parasimpático, a parte sensorial tem um papel fundamental, né, no controle do aparelho respiratório. Né? Nós vamos ter uma aula específica para discutir isso, mas notem que nesse slide aqui eu estou mostrando para vocês que eu tenho regiões de controle central da respiração, que dependem muito também de inervação sensorial, que vem lá dos nossos quimioreceptores, que detectam a todo momento o que é pressão dos gases, como o CO2 e de oxigênio, e também do nosso pH. Então eu preciso da informação sensorial, que vai detectar essa relação química, né, desses reagentes, para que eu possa tomar a decisão de aumentar ou diminuir o padrão ventilatório, certo? Então o controle da respiração e de todas as estruturas que a gente descreveu até agora, músculos, glândulas, tônus, né, da árvore traqueobronquica, tudo isso vai ser controlado de forma muito bem feita pelo nosso sistema de controle da ventilação, que é algo que nós vamos discutir nas nossas próximas aulas, certo? Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Bons estudos!